Existem os divórcios evitáveis e os não evitáveis. Eu quero conseguir impactar todos aqueles que são evitáveis. E eu acredito que é possível a gente evitar um grande número de divórcios. Eu sou Rodrigo Scalia, sou psiquiatra, sou terapeuta de casais e eu ajudo mulheres a terem um novo casamento com o mesmo marido. Existem forças querendo diminuir o valor da família na sociedade. Existem pessoas fazendo cada vez mais propaganda para que o elemento família deixe de existir ou para que as pessoas se divorciem cada vez mais. Eu fiz um anúncio com uma imagem para escolher a pílula vermelha de possibilidade de divórcio ou para escolher a pílula azul, que é aprender a ter um novo casamento com o mesmo marido. E várias pessoas comentaram lá do divórcio. Eu tenho certeza que muito mais escolheu a pílula azul, que é ter um novo casamento com o mesmo marido. Mas as pessoas que escolhem às vezes o divórcio, que não têm esperança, elas frequentemente fazem mais barulho, comentam, querem impactar o outro ainda. A gente vê iniciativas dessa nas redes televisivas, nas novelas, nos filmes, naturalizando a ideia de que se tá tudo bem, se você não conseguiu, se deu problema, se ficou difícil para você largar seu casamento. Eu não acredito nisso. Eu quero ajudar as pessoas a construir novos relacionamentos, porque é muito frequente casamentos terminarem por falta de habilidades que não foram treinadas. É muito frequente que as pessoas deixem de construir uma relação positiva, ser feliz no casamento, porque não aprendem as coisas da maneira como poderiam ter aprendido, como às vezes aprende na escola, como às vezes aprende matriz de matemática, mas não aprende a ter um bom relacionamento. Porque quando a pessoa comenta, ela está entrando na ideia de que a família não é descartável, que nós não podemos abandonar o barco antes da gente ter uma certeza absoluta que não é possível salvar aquilo, antes de fazer as mudanças necessárias. E eu vou te falar que aquelas que realmente se comprometem têm uma chance muito maior de conseguir essa mudança no relacionamento. E eu quero que isso aconteça, não é só com vocês, eu quero que isso aconteça com o Brasil, eu quero que isso aconteça nos lares dos vizinhos. E a gente tem que começar a nos manifestar a favor da família, a favor do casamento, a favor de emoções positivas e de conseguir fazer o outro e também a si mais felizes. Eu acredito nisso. Se você acredita e quer fazer parte comigo de um movimento que quer ajudar a mudar a instituição família no Brasil, então seja bem-vinda, porque esse é o seu lugar. Nós vamos falar hoje sobre como que a comunicação pode mudar totalmente a sua forma de interagir na sua casa. Olha, você sabe, você que está aí, que o ponto central de transformação de qualquer casamento, aquilo que fez dar certo e aquilo que fez dar errado é a comunicação. É ou não é? Não é a forma de você falar que modifica completamente a sua chance de ter alguma coisa dando certo aí na sua casa? Pensa para você ver. Vamos pensar em qualquer tema ligado à comunicação. Em qualquer tema ligado a casamento. Para pensar aí na sua vida. O que você queria que fosse melhor? Fala assim, nossa, eu queria que o meu marido me admirasse mais. Eu queria que ele me elogiasse mais. Aonde que está o problema? O problema está na comunicação, de como fazer isso aparecer como um valor importante para você. Então, se você não sabe como você vai introduzir esse assunto, se você, na sua forma de comunicação, não introduz esses valores, se você não deixa claro a sua necessidade, para isso, obviamente, você tem que saber a sua necessidade, você não consegue estabelecer um processo de mudança. Você fica ali chorando, pensando assim, nossa, eu queria que meu marido fosse mais elogioso, queria que meu marido fosse mais carinhoso, mas você não faz aquilo acontecer de fato na sua vida se você não aprende a se comunicar bem. Para pensar nas brigas. O que é briga, pessoal? O que é briga dentro de um casamento? Porque são duas coisas diferentes. Nós temos os conflitos, nós temos as brigas. Qual que é a diferença entre os dois? Quem consegue me dizer? Conflito sempre vai existir. São duas pessoas, são duas cabeças, são duas famílias, são dois seres pensantes diferentes tentando chegar a uma conclusão. Conflito sempre vai existir, tá tudo bem. Porque o conflito faz com que você entenda melhor seu parceiro. O conflito faz com que você consiga manifestar desejos que são completamente difíceis de se manifestar no momento em que não há conflito. É no conflito que você deixa os seus valores claros, mas não na briga. Briga é quando a pessoa não sabe comunicar direito. Aí vira briga. Aí o conflito, você sai pior do que quando você entrou no conflito. E isso é a definição de briga.
Tá? Então, comunicação é a chave para poder resolver um processo desse. Como que você tendo um problema, você consegue falar sobre aquilo com seu marido, você consegue ter conversa sobre aquilo e não sai pior. Hoje, atendi uma mulher que divorciou do marido, tem mais de 8 anos, começou a estudar sobre relacionamentos. Ela percebeu que a comunicação dela era muito difícil. Ela não conseguia manifestar suas vontades, ela não deixava claro as coisas, ela não conseguia lidar com formas de falar suas necessidades. E ela percebendo isso, à medida que ela foi estudando, à medida que ela foi tratando, ela falou assim, meu Deus, o meu divórcio era evitável. E hoje eu me arrependo, hoje ela se sente sozinha, hoje o divórcio não foi aquela euforia que ela achou que seria nos primeiros meses, no primeiro ano, não. Com o passar do tempo, ela se arrependeu. E hoje queria ter botado energia, queria ter descoberto esses fatores de comunicação antes de abandonar o barco, antes dela sair do relacionamento dela. Ela me disse isso hoje. Se eu tivesse assistido suas lives antes do meu relacionamento terminar, eu teria tido uma nova chance e hoje eu não estaria na situação que eu estou hoje. Porque ela sabe hoje que ela tinha os recursos para mudar isso dentro da casa dela. Então veja só, eu não estou aqui para falar, por exemplo, que todos os relacionamentos podem ser salvos. Eu não estou aqui para te dizer que vai ser fácil transformar seu relacionamento. Não, tá? Essa não é a minha vibe, não estou aqui para mentir para ninguém, mas eu estou te dizendo que é possível. E ter uma mudança dramática nos resultados que você tem aí na sua casa. Tá? E coisas práticas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês hoje de como que você consegue identificar alguns padrões e que podem fazer você perder a chance de sair de um conflito bem sucedida. O estudo, por exemplo, da Janice Glazer sobre níveis hormonais e sistema imune aumenta, te dá informações sobre a sua chance de ficar doente, de acordo com o número de brigas que você teve em casa. Daqui a pouco nós vamos chegar em todos esses assuntos. O primeiro ponto que eu quero falar para você é sobre um fator muito interessante que é os padrões de comunicação. Hábitos de comunicação. Para pensar. O que é um hábito aí na sua vida? Você dirige? Se você dirige, no começo, na hora de dirigir, você tinha que pensar sobre aquilo. Nossa, agora eu vou passar a marcha, eu preciso pisar na embreagem, agora eu preciso acelerar. Nossa, deixa eu arrumar o retrovisor. Hoje, como é que é você dirigindo? Tá passando marcha, pisando na embreagem, arrumando o vizinho ali, os cachorro que tá dentro do carro, o criança, você tá pegando, jogando para um lado, jogando para o outro, a outra brigando, você falando com não sei quem, você ainda tem um telefone no Bluetooth. Você faz tudo ao mesmo tempo. Por quê? Dirigir virou um hábito. Você não pensa mais na hora de dirigir. Para pensar. A minha filhinha tem 3 anos, eu fui explicar para ela como que escovava os dentes. Você já parou para pensar o tanto que é difícil você explicar para alguém? Na hora de fazer, você fica pensando, agora você movimenta com movimentos concêntricos em cada um dos seus dentes superiores. Você não pensa, você está ali escovando os dentes, pensando em outras coisas e está fazendo um movimento muito rápido. Ela com dificuldade, tremendo, para poder conseguir escovar os dentes da maneira correta, uma coisa que para nós agora é simples. O que aconteceu? A criação de um hábito. E olha só, você também criou hábitos negativos em relação à sua comunicação. Coisas que você nem vê você fazendo mais. Coisas que quando você para pensar você já fez. E isso acontece aí na sua casa e acontece em praticamente todos os casais que estão com problemas. Isso foi descoberto por um pesquisador chamado John Gottman. Esse pesquisador, o que ele fez? Olha só a sacada, tanto que esse cara foi gênio. Ele pegou casais, as pessoas tinham acabado de se casar, estavam apaixonados, da lua de mel, todo mundo feliz. Vem cá para esse apartamento cheio de câmeras. Isso na década de 70, pessoal. Botou o pessoal no apartamento cheio de câmeras, estilo Big Brother, tinha câmera em tudo quanto é lugar. Filmou essas pessoas interagindo por 24 horas. Filmou essas pessoas discutindo problemas. Colocava as pessoas para tentar resolver um problema. Filmava. E aí? Resolve esse problema aqui. E as pessoas tentavam resolver, ele filmava. E aí eles foram seguindo essas pessoas. 5 anos, 10 anos, 20 anos. E eles estabeleceram alguns padrões que estavam presentes desde o começo do casamento, alguns padrões que estavam lá na hora que eles tinham acabado de casar e que eram capazes de prever se esse casal ia se separar ou não. E alguns padrões foram mais comuns do que outros. 4 deles eram tão comuns que ele chamou dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu adoro esse termo, acho ele super didático, porque faz aquilo prender na nossa cabeça mesmo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse eram tão comuns e era tão fácil prever o divórcio baseado nesses 4 cavaleiros do Apocalipse que ele assistindo
15 minutos de conversa do casal, tentando resolver um problema, ele era capaz de prever com 94% de acerto a chance de divórcio nos próximos 15 anos. Então olha só, pessoal, tanto que isso é profundo. Você analisando 15 minutos de conversa de uma pessoa recém-casada, você vai falar assim, sinto muito, você vai separar. Ele não falava para as pessoas, mas depois as pessoas se separavam e ele confirmava no estudo dele que aquilo aconteceu. Olha só o tanto que isso é poderoso. O quanto que se você tiver com esse hábito aí na sua casa, você pode estar fazendo ele sem ver, você pode estar fazendo ele sem mesmo pensar naquilo que está acontecendo e você está caindo nesse problema. Você está comunicando de uma maneira que tem um padrão destrutivo para a tua casa e para o teu casamento. Eu vou te explicar quais são esses 4 fatores. Agora, você precisa, da mesma maneira que eu posso te explicar como dirigir em 5 minutos, você precisa dirigir de uma maneira diferente para você mudar aquele hábito. Muito frequentemente, mesmo depois que você sabe exatamente o que são os fatores, você continua fazendo eles. Mas o primeiro passo é sempre esse, aumentar a consciência. Então vamos lá, qual que é o primeiro padrão de comunicação que ele observou lá que era muito comum, que era a forma como 90% das vezes as pessoas começavam a discussão de um problema através do criticismo. Então esse é o primeiro fator de comunicação, pessoal. Criticismo é um fator de comunicação, um padrão de comunicação que aparece quando você tenta culpabilizar o outro por um problema. Então quando você chega para discutir alguma coisa e transfere a culpa daquela coisa para o outro, isso é chamado de criticismo. Tá? É você pegar e falar assim, não, você, a culpa é sua, localizar o problema no outro. É como se fosse um ataque. A pessoa que está recebendo o criticismo, ela se sente atacada. Você se sente atacada nas suas comunicações aí na sua casa? Quando o seu marido fala com você, você se sente atacada? Comenta aí pra mim, eu quero saber. Então, quando a gente faz uma reclamação localizando o problema no defeito do outro, na personalidade do outro, nós estamos utilizando do criticismo. Eu vou dar um exemplo para você de uma forma de falar crítica. Tá? Como que é falar usando o criticismo? Deixa eu dar um exemplo para você, um exemplo real que eu anotei numa comunicação de uma pessoa do curso Reconnect quando ela entrou. Olha só como é que ela falou. Você fica no celular o tempo todo. Simples, né? Você fica no celular o tempo todo. Isso é uma forma de criticismo. Porque você está localizando o problema no outro. Você está atacando o outro. Você faz isso. Você é isso. Você é preguiçoso. Ah, você é apaixonado no celular. Né? Ah, você nunca me ajuda. Você nunca. Você sempre. São formas de você utilizar do criticismo. Tá? Então o criticismo, pessoal, é uma forma muito comum da gente conversar problemas. Agora eu vou te falar uma coisa, e frequentemente as pessoas me perguntam, por que você está falando só para mulher? Será que para homem isso não resolve? Lógico que resolve. É lógico que tem a sua fonte, mas eu vou te falar uma coisa. Vocês, mulheres, têm um poder maior de transformar a casa de vocês do que os homens. Tá? E isso eu baseio em estudos para falar. Vou trazer essas pesquisas para vocês nas próximas lives. Tá? Então você que quer um lar transformado, que quer um lar melhor, que quer mais felicidade, que você imagina você conversando com seu marido, tendo uma conversa completa, ele se interessando pelas suas coisas, fica aqui todas as 9 horas da noite, nos próximos dias, que eu vou te ajudar com isso. Então, pessoal, olha só. Quando você tá com criticismo e você é mulher, a sua chance de começar com criticismo é ainda maior. 70% das vezes, quem começa uma comunicação com criticismo é as mulheres. Mas elas não percebem. Tá? Elas não percebem. Isso é dado de estudo também. Elas frequentemente nem sabem que estão usando criticismo, nunca ouviu falar nisso. Ela acha que está fazendo uma reclamação de uma maneira justa, de uma maneira tranquila, e de repente o marido começa, na maioria das vezes, porque é a mulher que usou do criticismo, usar do segundo cavaleiro do Apocalipse, que é a defensiva. Então a pessoa se sente atacada pelo criticismo, como que ela responde? Através da defensiva. Ficar na defensiva é quando você fica tentando se defender sem assumir responsabilidade pelo processo, sem realmente se preocupar em entender o outro. Na defensiva você age como se você tivesse um escudo gigante e a única coisa que te interessa é sobreviver. Ao invés de você escutar, dar atenção, assumir responsabilidade para a pessoa se sentir escutada, o que acontece na defensiva é você criar um bloqueio, uma bolha, alguma coisa que te impede de realmente aproveitar aquilo do seu parceiro. Então a defensiva é a forma mais comum de responder ao criticismo.
Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, você fica no celular o tempo todo. Como é que o outro vai se defender? Tem várias maneiras. Ele pode se defender, por exemplo, falando assim, eu fico no celular, eu trabalho o dia inteiro. Não fico no celular o dia inteiro, não. Eu fico aqui na hora que eu chego à noite em casa. Então, ao invés da pessoa escutar o outro, entender a necessidade por trás daquilo, assumir responsabilidade e depois emitir a sua opinião, ele se defende. Tá? O que mais que ele pode fazer? Ele pode atacar o outro usando a defensiva. Então, atacar o outro é assim, você fica o tempo todo no celular. Fala assim, eu? E você que mexe o celular o dia inteiro assistindo blogueira? Isso é uma forma do marido se defender porque está se sentindo atacado. Ele pode se fazer de vítima. Fala assim, você tem coragem de falar isso pra mim? Eu, que trabalho o dia inteiro. Eu, que coloco com suor dos meus rostos a alimentação nessa casa. Se fazer de vítima. Se fazer de vítima é outra forma de defensiva. Você vê que tem várias nuances, várias formas de entrar na defensiva sem que você sequer perceba. Sem que o outro sequer perceba. E olha só o ciclo. Olha o que acontece, pessoal. A pessoa aqui foi crítica. Jogou uma informação pro outro. Acha que ele vai entender e falar assim, nossa, é mesmo, amor. Vou parar pra pensar nesse negócio do celular. Que tal a gente criar alguns momentos em que a gente não fica com o celular pra gente ficar mais juntinho? Esse era o desejo da pessoa que reclamou quando ela falou assim, você só fica no celular. Mas o que acontece? Ele entra na defensiva. Ele fala, eu não entro no celular quase nada, eu trabalho o dia inteiro, eu sei que fica nessas blogueiras aí o tempo todo. O que a primeira pessoa, a esposa, pensa numa hora dessa? Que não foi escutada, que ele não atendeu a necessidade emocional dela, que ele não está escutando ela. O que ela fala? Ela repete e fala mais alto. E ela acha um argumento, ela acha alguma coisa para poder atacar ele um pouco mais. E aí acontece o que a gente chama de escalada. A briga escala. Ela sobe um degrau para o nível de confusão, para o nível de briga, para o nível de infelicidade que você está experimentando hoje na sua casa. Isso acontece de maneira repetitiva, é um ciclo. Ela entra com mais ataque, o outro se defende mais. Ela entra com mais ataque, o outro se defende mais ainda. Então olha só o que acaba acontecendo. Quando você não se sente escutado, o que você faz? Fala mais alto. Você começa a gritar. Rapidinho o casal às vezes está conversando sobre uma coisa tão à toa, que começou tão pequeno, mas que escalou para uma briga gigantesca, porque não houve habilidade de comunicação. Porque não houve habilidade ali de você fazer essa comunicação da maneira correta. E volto a te falar, isso já virou um hábito. Isso não é mais alguma coisa que você para e pensa assim, nossa, eu vou conversar dessa maneira. Nossa, eu vou conversar dessa maneira. Você já chega metendo o coice. Tá? E o seu marido também. A resposta dele já é hábito. A sua resposta, a sua forma de provocar o problema já é hábito. Você nem pensa mais em falar daquele jeito. Você simplesmente chega e mete o chinelo. Tá? Então o que acontece? Na hora que você provocar uma mudança, o que vai acontecer? Vai parecer não natural. Vai parecer difícil, igual minha filhinha escovando os dentes. Vai parecer que é uma coisa muito complicada, igual quando você foi aprender a dirigir. Mas não é. Hoje você sabe que dirigir não é complicado assim. Hoje você sabe que escovar os dentes é fácil, porque você adquiriu o hábito. E o outro ainda vai estar no hábito errado. Então você vai começar um processo de mudança e a pessoa vai estar lá tendo aquele hábito, vai estar lá tendo as respostas automáticas durante um período. Mas se você quer provocar mudança nesse ciclo, você vai começar por onde? Eu quero começar mudando o meu marido. Negativo, você não controla ele. Como é que você provoca uma mudança nele? Mudando a sua parte. Apresentando um novo comportamento na hora de reclamar de problemas. Apresentando um novo comportamento quando ele entra na defensiva. Apresentando um novo comportamento quando você tem um problema. E na maneira de comunicar aquele problema. Porque frequentemente a gente comunica sobre o problema sem falar nada. Às vezes você comunica com silêncio. Às vezes você comunica deixando, ficando fria, sem conversar com a pessoa de maneira adequada. Às vezes você comunica o problema, você está chateada. Amor, hoje eu vou jogar uma bola com os meus amigos, beleza? E você está lá fervendo, fala, vai jogar bola? Pode ir. Tá tudo bem. Mas não tá. E aí você não comunica. Você está comunicando, mas está comunicando de uma maneira que piora as coisas. Ao invés de se posicionar. Aprender a se comunicar não é ser uma pessoa que está completamente
inerte, ser uma pessoa que aceita tudo. Não é isso que é comunicar. Pelo contrário, é você conseguir ser assertiva no momento de se colocar em relação ao seu marido. Tá? Você conseguir falar as coisas, você conseguir expressar de maneira adequada é uma das características que a gente tem que desenvolver. Porque um dos problemas que leva à traição e infidelidade é você ficar evitando o conflito, escondendo as coisas do seu marido. E vice-versa. Ele ficar escondendo as coisas de você porque é tão tóxico na hora de falar que ele prefere esconder as coisas que acontecem no dia a dia e isso vai levando para a infidelidade. É um degrau que vai caindo, vai caindo, vai caindo e que leva à infelicidade e, em 70% dos casos, à infidelidade. Nós vamos conversar sobre isso nos próximos dias. Tem coisa de boa demais vindo. Então, um movimento de valorização da família, de transformação do lar para as pessoas que estão comprometidas. Se você está aqui hoje, você é comprometida, você quer saber mais. Então você já entrou no grupo de WhatsApp, você já entrou no grupo de Telegram, você já está inscrito no e-mail, porque você sabe que informação de qualidade na internet é muito difícil de conseguir. Inclusive, recentemente eu fiz uma live, uma pessoa me marcou e aconteceu exatamente o que eu falei na live. Eu falei, ó, pode procurar aí quem fala de relacionamento na internet. Você vai encontrar a pessoa falando isso e tá aqui o estudo mostrando que isso é errado. No outro dia a pessoa me marcou com uma pessoa gigantesca, tem 5 milhões de pessoas seguindo ela, falando besteira. Tá? Então, assim, o fato da pessoa ter muito ou pouco seguidor não significa nada. Nós precisamos realmente ir atrás da informação de qualidade. E o que nos dá isso também não é o Rodrigão só, não. É o baseado em pesquisas. Tem que basear em pesquisa, não é só a minha opinião. Tá? Eu vou atrás da pesquisa, aquilo que eu pratico no meu consultório, aquilo que frequentemente está trancado aí nos consultórios para informações muito específicas, eu vou passar para vocês poderem transformar o lar de vocês. A ideia é essa. Certinho? Pessoal, então... tem perguntas muito legais, já vi que a Patrícia perguntou algumas coisas muito boas, a Maricélia, a Sônia. Pessoal, tô aqui com vocês e vou responder. Deixa eu terminar o raciocínio, daqui a pouco eu volto e começo a responder essas perguntas de vocês, tá bom? Então, pessoal, olha só, nós já falamos aqui que existe os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu só falei de 2, o criticismo, a defensiva tem mais 2. Tá vendo como que a comunicação é a chave? Quando você muda cada um desses fatores. Quando você aprende o antídoto de cada um desses fatores, você muda o jogo na sua casa. Você consegue transformar as coisas. Existem várias técnicas, existem várias formas. Eu vou mostrar um exemplo de como você pode transformar a sua comunicação ao invés de usar o criticismo, por exemplo. Tá? Então vamos focar naquele exemplo que eu falei. Como é que a mulher chegou, qual que é a necessidade dela, qual que é o problema? Você só sabe mexer no celular. Foi isso que ela falou pro marido. Você só fica mexendo no celular. Qual que é o problema dela? Ela gostaria que o marido mexesse menos no celular na presença dela. Certo? Ela gostaria que o marido fizesse coisas com ela prestando atenção nela. É isso que ela quer dizer. A forma que sai é como? Uma patada, uma agressão, um criticismo. Existe uma forma de falar a mesma coisa, uma técnica chamada cinto sob preciso. É uma técnica de 3 passos. No primeiro passo, você vai falar aquilo que você sente. Tá? Então você vai falar sobre o seu sentimento, sobre aquilo que passou na sua cabeça. O segundo passo é você falar sobre o que você sente, sobre o que você está falando. E para isso você vai ser extremamente específica. Você vai falar da situação específica que você está falando. E exatamente qual a situação que te deu aquele pensamento. E em terceiro, você vai falar o que você precisa. Você vai expressar a sua necessidade. Para isso, lembre-se que você precisa saber sua necessidade. Talvez você sentiu raiva. Você sentiu raiva, mas a sua necessidade é: eu gostaria de ter mais tempo com você. Eu gostaria de te transmitir carinho e de receber carinho durante esse horário da janta sem que tenha um celular no meio. Então olha só o tanto que fica diferente do você não sai desse celular. Sinto. O que eu sinto? Nossa, amor, hoje eu tava sentindo tanta saudade de você. Ou então, por exemplo, se você sentiu raiva, você pode falar da raiva também. Nossa, amor, senti raiva agora mesmo. Porque eu tava com expectativa, um negócio na minha cabeça, eu fiquei imaginando o dia inteiro o momento que eu ia sentar com você, a gente ia conversar, e eu ia te contar do meu dia, tem umas coisas muito legais que aconteceram, você ia contar do seu. E aí, quando a gente chegou pra jantar, eu vi que você tava mexendo no celular, e isso veio na minha cabeça uma sensação de raiva, uma ideia de que talvez você não tava esperando pra ficar comigo, pra conversar comigo, me fez sentir raiva demais. Mas o que eu precisava? Eu queria muito que durante o jantar, nesse jantar agora, a gente pudesse concentrar um no outro.
Eu queria muito que a gente conseguisse olhar nos olhos, eu queria muito te falar uma coisa muito legal, ou te transmitir esse determinado sentimento, de dizer isso ou dizer aquilo, falar uma coisa que eu fiquei pensando em você hoje durante o dia, completamente diferente da ideia do você não sai desse celular. A chance dele responder positivamente é muito maior. Agora, atenção! Você que está aí me escutando, você fala assim, já sei, vou começar a praticar isso hoje. O que acontece? A primeira vez que você tenta, lembra que ele tem um hábito. Ele está tão acostumado a você chegar e usar do criticismo, ou ele usar do criticismo também, que ele já liga a defensiva quase que automático. Então, nas primeiras vezes que você vai tentar isso, pode ser que não funcione, tá tudo bem. Mas se você for consistente, usar o cinto sob preciso, se você treina e aprende a usar essa habilidade da maneira adequada, sem transmitir desdenho e crítica, você vai ver que com o tempo vai modificar completamente a comunicação dele. E ao invés de a chance de você ter uma briga por conta do fica longe do celular, vai ser muito menor. Certo? Então, sem cinto sobre preciso. O que você sente ou o que passou na sua cabeça. Então, olha só, nós entendemos que enquanto você tem o criticismo focando na culpa, essa técnica do cinto sobre preciso é você usar mais falar sobre você, sobre o que passou na sua cabeça. Enquanto um está focando em culpa, o início gentil foca em expressar uma necessidade. Se isso for de forma consistente, você vai ter uma alteração muito grande na forma de comunicar na sua casa. Mas não é só isso, você tem que aprender o antídoto da defensiva. E não só aprender para você, você tem que aprender como você vai inspirar o seu parceiro a fazer essa transformação, mesmo que ele não esteja assistindo essa aula. Então, os parceiros, muito frequentemente, vão ter mais dificuldade de chegar aqui e assistir essa aula por motivos culturais que nós vamos mudar ao longo do tempo, transformando os casamentos e transformando as casas das pessoas. É muito frequente o homem dar menos atenção, assistir menos às lives, a participar menos desse programa. E aí o que você faz? Eu não tem jeito, sem o meu marido não vai ter como mudar? Não! Não! Você aprende como você inspira o outro a fazer essa transformação. E existem estudos que mostram como que a gente ajuda uma pessoa na mudança, quais as técnicas utilizar para cada uma das fases da mudança. A defensiva é tão grave também, pessoal. O que é a defensiva? É uma autoproteção em forma de indignação ou de se fazer inocente. Tipos de defensiva são contra-ataque, fazendo de inocente, indignação ou se fazendo de vítima. Então tem várias formas diferentes de você ficar na defensiva sem assumir responsabilidade. Se por acaso o seu marido chega e é crítico, você conhece a defensiva e você usa do antídoto que é assumir responsabilidade e escuta e transforma a forma de lidar e usa, por exemplo, da técnica do Gottman Rapoport, que eu posso explicar para vocês numa outra oportunidade, fiquem aí nas lives. Você usa de uma técnica dessas, o que acontece? O cara vai reclamar, ele se sente escutado, se sente abraçado, se sente ouvido pela esposa, o seu valor como esposa fica muito maior. A compreensão sempre deve preceder a persuasão. Então, antes de tentar convencer o outro, você precisa entender o outro, você precisa fazer com que ele se sinta escutado. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua casa. Mas é muito, a chance de briga diminui demais. E eu tenho isso das alunas que fizeram o Reconnect, que me dão esse feedback, falam assim, caramba, como isso mudou dentro da minha casa. Mas quando a pessoa está presa num padrão crítico-defensivo, o tempo todo, crítico-defensivo, crítico-defensivo, toda a comunicação é crítica-defensiva, um estudo mostrou que há 80% de divórcio em 5 anos. Olha só o quanto que é grave, só esses dois. Eles nem são o maior preditor de divórcio ainda. Esses fatores são gravíssimos. E você tem que conseguir entender isso, praticar essa habilidade, treinar as técnicas de comunicação para que isso saia da sua vida. E mais do que isso, você tem que aprender como você vai inspirar o seu parceiro a fazer essa transformação também. Mesmo que ele não tenha assistido essas aulas, mesmo sem você sentar na frente de um computador para assistir essas aulas. Tá? E isso é importante que você saiba, porque vai fazer a completa diferença para você. A validação daqueles que nós amamos é fundamental. Quando as pessoas que nós amamos nos criticam o tempo todo, a gente sente esse clima tóxico, o que acontece é um clima de desesperança, de angústia. Você tem se sentido angustiada,
sem ferramentas, você tem se sentido desesperançada com o seu casamento, a chave é a mudança na comunicação. A chave para sair desse problema é a mudança na forma como você se comunica com o seu marido. Eu dei alguns exemplos muito rápidos, mas já deu para perceber o quanto que isso pode transformar seu casamento. Então não desista. Você que está angustiada, você que está desesperançada, existe saída. Porque tem como a gente aprender com técnicas que foram feitas com milhares de casais, exploradas por mais de 40 anos e que nos dão uma base muito mais segura para você continuar. Para você realmente poder olhar para o teu casamento como motivo de orgulho e de força para a sua vida. Eu acredito nisso e é por isso que eu defendo esse movimento, que é o amor por escolha. Um movimento de pessoas que querem valorizar a família, que querem valorizar o casamento e que querem espalhar esse amor por escolha, escolhem estar casados e querem espalhar isso para uma sociedade mais feliz. Eu acredito nisso, então embarca comigo nessa onda. Você está com uma dúvida? Me manda uma mensagem lá no Instagram, me manda uma mensagem, me manda um direct message, me conta o seu problema. Eu vou fazer o meu melhor para poder te dar uma opinião a respeito disso, ou te pelo menos indicar um vídeo que eu falo sobre isso, em que você pode ter mais luz sobre o seu problema e ter mais forças. Eu acredito no poder do coletivo, eu acredito no amor por escolhas. E se você escolher estar comigo, vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz de ter a sua presença. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês.